Aqui. E aí, boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos aí, muito bem. Empreendedores evolutivos da multidimensionalidade. Então, diretamente dos estúdios evolutivos da Liderar, estamos nós aí. Renan, tudo bom? Tudo bem, pessoal? Boa noite para todo mundo. Mais um papo aí empreendedor, né? Vamos ver o que rola hoje. É isso aí. Então, assim, para começar, quero convidar vocês a acessarem os nossos canais, no @liderologia, tá? Instagram, Facebook, YouTube. Estamos presentes em todos, tá? E acessa a nossa página também, o www.liderare.org. Lá você vai encontrar uma série de informações e também o link para os nossos cursos e eventos. Por falar nisso, amanhã temos o 6º Fórum da Liderologia. Vamos botar aqui na tela. O 6º Fórum da Liderologia, ele tem como tema a conquista da liberdade consciencial a partir da assunção da autoliderança evolutiva. Temos, vocês verem na tela, temos 9 pesquisadores que vão estar apresentando as suas autopesquisas. Tá? Vai ser muito interessante, você ainda pode se inscrever. O evento é 100% online, então você pode acompanhar ele de qualquer parte do planeta aí por apenas R$65. Então confere lá na nossa página, tá? É muito legal. Tá? No ano passado, eu apresentei no fórum. Acho que o Renan também, né? Sim, apresentei também ano passado, foi bem legal. Vários debates. Foi muito interessante o fórum passado, hein? Eu acho que esse próximo vai ser também, com vários pesquisadores novos aí, né? Vale a pena. Então, se você se interessa pelo tema da liderança, né, da liderologia, e com o viés evolutivo, a gente se encontra amanhã no fórum, tá? Então, o que mais que a gente tem para divulgar? Você tem algum evento para divulgar, Renan? Não, de cabeça assim, não tem nenhum evento próximo aí. Acho que vale a pena sempre trazer os eventos que estão, pelo menos nos próximos 15 dias, aí 20 dias, né? Que senão o pessoal fica ainda muito distante. Sim. Esse é o que está aí, né? É o que eu tenho também. Então, confiram sempre ali no nosso site que você vai estar atualizado. Esse programa aqui é um programa de bate-papo, tá? Então, ninguém vem aqui dar aula para vocês e a gente quer que vocês participem. Então, aproveita. Eu estou acompanhando aqui, o Renan também, as mensagens que vocês mandam aí no YouTube, tá? Ó, tô vendo aqui o Michel, deu boa noite. Tudo bem, Michel? Michel Charba tá aqui na tela. Michel Chá, grande companheiro ali, colega voluntário do IPC. Legal. É isso aí. Então vocês colocam suas contribuições, suas perguntas, seus comentários aí no YouTube, a gente vai tentar responder e comentar tudo, tá? Vamos lá. Hoje a gente tem um convidado muito especial aí, o Bruno. Deixa eu botar aqui na tela. O Bruno Chamorro. Não sei se pronuncia assim, Renato, que é o cara do Spanish, hein? Eu chamo de chamorro mesmo, mas é chamorro, né, em espanhol. Eu conheço como chamorro. O pessoal deve falar assim lá no Paraguai, né? Inclusive, tem, a parte da família dele é paraguaia, justamente, né? Então o chamorro vem disso mesmo, vem do Paraguai. Viu só? Legal. Ele vai chegar daqui a pouco aí, tá, gente? Se tudo der certo. E daí a gente vai debater dentro do tema dele. Antes disso, como de costume, então a gente tem aí a frase da semana, tá? A gente trazer uma reflexão para começar a esquentar aí o debate. E a dessa semana a gente trouxe aí do livro do Luciano Vicenzi, livro muito bom, Coragem para Evoluir. Esse trecho aí que está em amarelo, tá? Eu vou ler. O paradoxo é que a liberdade, embora atraente do ponto de vista teórico, nem sempre é desejada na prática, porque implica no constante desafio de assumir responsabilidades. A primeira delas, do próprio destino, o atual e o almejado. Eu achei, assim,
eu tive um insight, não, eu vou pegar esse livro aqui. E daí eu abri ali e vieram, vou botar de novo aqui, veio logo esse parágrafo que ele tem tudo a ver com a liderologia, né, no meu ponto de vista, né? Tá falando aqui em liberdade, né, mas que nem sempre a pessoa quer, porque isso incorre em responsabilidades, né? E a primeira sendo do próprio destino, que é o que justamente que a gente está falando aí da autoliderança, né? Sim, e pensando até em questão de liderologia, a liberdade vem para a liberologia, né? Então, assim, são conceitos muito próximos e é importantíssimo pensar nisso, porque do ponto de vista consciencial, o processo da autoliberdade, né? Muitas vezes as crenças, a forma que a gente interage com a gente mesmo, ainda não entendemos, né, a nossa liberdade natural, consciencial, de pensar, de agir. E aí, dito isso, aí temos sim os reflexos das nossas interprisões, dos vínculos conscienciais, ainda restringindo a nossa liberdade de ação, que a gente precisa trabalhar nisso, né? Trabalhar pela resolução, recomposição dessas coisas, e assim conquistar, né, uma liberdade e uma responsabilidade consciencial maior, né? Isso aí com certeza, é um empreendimento evolutivo, né? Não dá para dizer que não é, porque é um desafio muito grande e tem muitas variáveis, tem muitos prós e contras, né? Às vezes, para dar um passo para frente, tem que dar alguns passos para trás, entre aspas, né? Então, não é linear, né, Rafael? Sim, sim. Aqui, ó, tem a ver que você está falando aqui, ó, vou botar na tela, ó, o que o Felipe está perguntando, ó, sobre se a gente pensa em empreender para libertar outras consciências que ressomaram de forma compulsória. Felipe, assim, a gente não liberta os outros, né? Só para começar, a liberdade ela é uma autoliberdade, né? Quem sou eu para estar libertando ninguém, né? Não, penso eu que não é assim que funciona. A liberdade ela é algo que a gente autoconquista, que a gente trabalha individualíssima, né? Então, a gente conversando sobre esses assuntos, como do empreendedorismo que a gente está falando aqui, automaticamente isso vai despertar questões ou vai despertar até mesmo crises nas pessoas que revolta a princípio, né? Porque isso é legal, né? Desde que você não transforme isso de uma forma violenta, mas eu falo assim, uma crise boa de questionar aquele conceito. E a partir desse ponto aí é que a gente ajuda, né? Assim como pode, né? Na libertação das pessoas, mas não de forma não forçada, é a partir de uma experiência pessoal. Por exemplo, eu falo aqui que se passa, qual é a minha experiência, o que eu estou achando sobre, vamos dizer assim, sobre alguma pesquisa que eu estou fazendo, né? Mas não do ponto de vista teórico, né? Quando eu falo pesquisa, assim, deixa eu me explicar melhor. Por exemplo, assim, ó, vamos lá. Tô abrindo um negócio, tal. Puxa, será que eu consigo colocar práticas evolutivas nesse negócio? Né? Será que esse negócio é cosmoético, tal? Tipo essas questões que a gente está tratando aqui, ou então como a gente deve manejar o trato com fornecedores, funcionários e tal, de uma forma melhor. É sobre isso. E a partir dessas reflexões, a gente acha que as pessoas podem pensar em ir se libertando das amarras de pensamentos, de crenças irracionais. É meio que por aí, eu acho. Eu vou comentar um pouquinho aqui que eu penso ali, estou vendo também o Felipe está comentando. Eu acho que os contextos, né, os contextos que a gente tem na sociedade, eles nos confrontam com os nossos gargalos evolutivos, né? Então, principalmente se a gente interage com consciências de níveis evolutivos diferentes até dos nossos. Isso pode ser consciências com níveis evolutivos mais baixos e mais altos, né? Eles vão gerar divergências de visão de mundo, eles vão gerar essas coisas. Então, quando a gente faz um empreendimento evolutivo,
Na verdade, a gente está criando um empreendimento que se torna um ambiente, né? E dentro desse ambiente, dentro desse contexto desse empreendimento, consciências vão ter contextos evolutivos que vão oportunizar reciclagens e esclarecimentos. Só que só uma parte dessas consciências está predisposta a absorver, né, o aprendizado que isso gera. São apenas essas consciências que vão conseguir se esclarecer e passar por um processo de autoliberdade maior. Então, eu acho que sim, é possível criar empreendimentos libertários, mas diferentemente às vezes de um salvador da pátria, né, um herói, um salvador, um libertador que vai lá e destrava as grades e abre as grades e liberta as pessoas, o máximo que eu vejo que é possível fazer são empreendimentos que promovem esclarecimento. Mas o esclarecimento e a liberdade, eu concordo com o Rafael, vai depender das pessoas que convivem ali, porque as pessoas elas sempre vão ter essa escolha. E quando elas não querem reciclar ou não querem mexer com aquilo ainda, cada um tem um tempo, né? A pessoa vai resistir, a pressão dela vai aumentar, ela vai resistir àquela reciclagem, né? E muito provavelmente vai querer se afastar ou vai poder até entrar numa crise, né? Igual foi dito. Agora, se existe a forçação de barra, tem um termo para isso na Conscienciologia, que não é libertação, é o estupro evolutivo. E isso cria novas interprisões. Então, na tentativa de libertar, você está prendendo mais, ou está se prendendo mais, então aí realmente não entendeu nada, né? Então, esse respeito aos níveis evolutivos é muito importante. E o conceito também de reurbanizações extrafísicas tem muito a ver com isso. Porque quando se fala de reurbanização, muitas pessoas imaginam um processo de limpeza, né, que passa quebrando tudo ou limpando tudo, né, passa a retroescavadeira, mas tem muito mais a ver com um processo de educação, ou melhor, de reeducação, né, de autorreeducação. Então não existe reurbanização sem reeducação. Não é passar a vassoura, né? É esclarecer, né? Esclarecimento e tal. Então eu vejo isso. E ele comentou alguma coisa ali sobre criação de dimensões extrafísicas degradadas, campos modernos de concentração. Então, são todas. Eu estou entendendo que ele está falando sobre as estruturas anticosmoéticas que existem aprisionando pessoas. Então, isso vai continuar existindo. Né? Isso existe, assédio existe, e existe muita coisa bem complexa que a gente tem um desafio muito grande, né? Mas a Agora melhor nisso aí, né, estratégia de Renan, educação. porque nessa. Deixa eu só fazer uma Uhum. parte aqui, agradecer a entrada do pessoal, a participação da Inês Olê, obrigado, Ana Maria também, Humberto Rocha, obrigado, pessoal. Tudo. Mas eu te interrompi, Renan, porque nessa questão aí que o Felipe está colocando e do que tu falou sobre estupro evolutivo, né? É, eu acho que assim, eu acho que só quem já passou por isso para. Quer dizer, provavelmente todo mundo, uma questão mais de lembrar, de associar, foi isso, né? Quando você passou da medida, né? Porque as É, pessoas não querem, porque esse negócio da vítima e algoz é difícil, a gente não tem uma visão de conjunto tão ampla assim para saber, puxa, essa aqui tá com a razão, então eu vou ficar do lado desse, tomar partido, né? É isso que a gente fala assim da postura de amparador versus a postura do guia cego, né? Quando você pode achar, puxa, essa pessoa aqui é minha amiga porque ela concorda com tudo que eu falo, né? E o outro não, é um maior chato lá porque quando me critica e tal. Mas às vezes não é assim, tá? Às vezes é porque a pessoa ela gosta de ti, aqui só concorda com você, né? E ela quer o melhor para você, mas ela não está tendo uma visão de conjunto. Às vezes o melhor para todo, porque o melhor, a cosmoética, vamos dizer assim, é o melhor para todo mundo, e às vezes o melhor para todo mundo não é bom para mim, exatamente naquele momento. Isso pode estar parecendo até meio confuso que eu estou falando, misturando um monte de conceito aí, mas
ele tem tudo a ver, tá, com o que você está perguntando, porque no caso de uma reurbanização, sendo extrafísica ou intrafísica, mesmo como o Renan estava falando, isso envolve muito mais um processo interno daquelas pessoas, a disposição delas começar a mudar, do que o que você falou, Renan, uma varreção lá, né? Passar a vassoura, né, para limpar tudo, tá tudo degradado aqui, vamos limpar, né? E aí vai tirar as consciências ali que estão sujando ali, né? Sabe? Tem muita gente que Isso é tem outra coisa, né? Tipo assim, o pessoal é mais ou menos do nosso nível evolutivo e a gente acha, tira esses caras daí para ficar limpo para nós aqui, né? É bem bairrista isso, né? é, exato. E ali até o Felipe falou uma coisa que eu acho que é correta, que a questão que a mental somática violenta, quer dizer, vamos dizer, a pessoa usar de forma violenta, quer dizer, passar do limite do outro, né, sem que o outro tenha dado essa permissão, para impor estupros evolutivos em nome de expectativas externas de reciclagem. Então, traduzindo aí, né, eu sei o que o outro tem que mudar para evoluir, né, então eu vou lá ajudar ele. Então, assim, você vira uma arrogância, né? E isso daí não é liberdade, né? Não é libertação. Eu concordo com ele. E os empreendimentos libertários podem estar distorcidos por essa sujeirinha de ego, né? Que o empreendedor evolutivo tem que estar muito atento. Né? Muitas vezes no empreendedorismo normal, né? O empreendedorismo convencional, que já é muito avançado, tudo, tem muita coisa boa nisso daí também, mas muitas vezes o empreendedor é aquele cara que está na frente do negócio, com uma ideia genial que vai revolucionar o mercado. Mas do ponto de vista multidimensional, muitas vezes o empreendedor não está na frente, ele está na interface ali entre o extrafísico e o intrafísico, muitas vezes com um papel e uma função evolutivas de mini peças. Então, ele conseguir entender esse fluxo e conseguir trazer essas ideias dentro de um timing ali da necessidade evolutiva de um grupo, às vezes vão ter coisas que ele mesmo vai precisar confiar na visão de conjunto dos amparadores, que ele às vezes não vai ter tão ampla. Então, aí os estupros evolutivos ou essas forçações de barra reduzem muitas vezes, né? Porque a entrega, a materialização do empreendimento é em função da necessidade ou da oportunidade do grupo, e não da visão do empreendedor e do que ele tem de ideia para realizar. Daí tem que entrar o egocídio. Isso é bem difícil. Tem que comer. Para ser mais evolutivo, a gente precisa fazer o que a gente chama aqui de autopesquisa. Não tem jeito. Você pode começar fazendo uma psicoterapia, isso ajuda muito, né? Depois uma consciência terapia. São formas, né? Depende. Tem muitas abordagens. Às vezes é ler um livro, às vezes é escutar uma palestra e começar a pensar, poxa, e eu com isso, né? Prestar atenção muitas vezes naquilo que incomoda a gente, né? Então, se pegar, por exemplo, eu tô falando um negócio aqui, pega em você e fica bravo, assim, fica com raiva. Poxa, por que esse cara... Tem que ver. Isso acontece comigo, e daí eu tenho que parar. Oxa, o que aconteceu? Por que eu fiquei dessa forma? O que bateu e tal? Então, eu tô só falando uma coisa prática. Uma coisa importante que o Renan falou é sobre essa coisa como é que você falou aí um adjetivo da arrogância, né? Porque assim, primeiro, né? Não falei nisso, falo agora. Não vai pelo meu bico, tá? Porque nós estamos aqui conversando, batendo papo. Veja o que faz sentido para você que está escutando aí, tá? E vamos debater junto. Botem aí suas questões, porque essa é uma forma da gente também tentar evitar um pouco a questão da arrogância. Eu não tenho razão. A minha verdade, né? Eu tenho uma opinião sobre as coisas, mas é legal a gente conversar. Estou conversando aqui com o Renan, aprendendo com ele, porque, pô, a gente não é dono da verdade. A gente está querendo construir um conhecimento junto e se melhorar, né? Por isso que a gente se junta aqui para conversar na sexta de noite, né? Por exemplo, ou em outros eventos, que nem esse de amanhã, né? Quem entrou agora, depois, daqui a pouco eu vou fazer de novo o convite para vocês. Né? E Renan, eu te cortei, né? Não, tranquilo. Eu acho que quando a gente fala de empreendedorismo, são tão variadas as experiências entre as pessoas que eu acho que a melhor forma mesmo
desenvolver esse atributo e de entender como funciona o empreendedorismo evolutivo é a partir do estudo mesmo dos empreendedores cobaias, né? A gente está se colocando aqui à disposição, mas é tipo uma gota no oceano. A quantidade de experiências de empreendedorismo que são possíveis dentro do caminhar evolutivo aí de cada um é o que precisa aparecer mais, né? E falando de liberdade e responsabilidade, eu queria comentar também uma coisa importante, que é justamente quando a gente está com a nossa autopesquisa em dia, e eu diria assim, as nossas recins em dia, é que a gente começa a ver mais as possibilidades evolutivas que estão à nossa frente. Né? Então, até chegar no ponto das nossas reciclagens estarem em dia, muitas vezes fica voltando várias vezes os mesmos problemas, né? Então aquilo está se apresentando para a gente e a gente foge, a gente não quer, procrastina e tal. Quando a gente começa a ter a reciclagem mais em dia, eu vejo que a gente começa a ter mais percepção da nossa liberdade. E aí, quando a gente escolhe o que fazer, sem que aquilo tenha sido compulsório, sem que aquilo tenha caído no nosso colo, que a gente não tinha como fugir, né? Quando a gente escolhe o que a gente quer fazer, é que as consequências passam a vir de uma forma mais direta para nós e de uma forma mais explícita também. E aí que a gente vê a responsabilidade. A gente começa a ver as consequências que estão acontecendo nos outros por uma escolha que a gente fez, que se a gente não quisesse, a gente não precisaria ter feito. Né? Aí eu vejo que o empreendedorismo entra mais forte, porque o empreendedor, ele tem muitas escolhas, e sempre com risco, né? As escolhas sempre envolvem risco. Então, o senso de responsabilidade dele é a proteção, vamos dizer assim, a intenção dele e a lucidez dele é o que traz a parasegurança para ele. Então, esse negócio de coragem para evoluir está diretamente ligado com a coragem do empreendedor. Né? A gente fala assim, coragem, visão e competência, né? Para poder empreender tem que ter essas coisas. Mas, Renan, oi. Deixa eu só, porque tem a ver com o que você está falando aqui, ó, o que o Michel colocou ali, ó. Ele queria que a gente comentasse, né? Sobre o indicador do progresso, né? Se tem a ver com os resultados, né? Eu na minha opinião, tem tudo a ver, só que como a gente mede, isso a gente falou em alguns debates anteriores aqui, porque medir o resultado de uma empresa no intrafísico, normalmente é lá o PL, né? São retornos, ou valorização de ações, ou EBITDA, são indicadores financeiros, né? Normalmente isso é o que mais importa. Agora, para nós aqui, aí pode variar. E normalmente vai ter a ver com o seu código pessoal de cosmoética e o código grupal de cosmoética também. Mas eu não posso dar uma receita aqui, o Renan, inclusive, eu acho que quando você esteve aqui como convidado, a gente falou sobre isso também, né, Renan? Eu tenho um pensamento, refleti muito sobre isso, porque eu lembro que na nossa conversa, uma das coisas que a gente falou é que um grande desafio do empreendedor evolutivo é desconectar a relação entre resultados financeiros e resultados evolutivos. Porque, às vezes, para ter um resultado evolutivo maior, você vai andar um pouco de lado em resultados aparentemente, né, resultados intrafísicos, às vezes aumentar receita, às vezes aumentar lucro e tal. Não quer dizer que lucro não é bom, nada, mas é desconectar. Então, às vezes você vai ter as duas coisas caminhando juntas, às vezes não. Mas eu não acho que é através da identificação de resultados que o indicador do processo do empreendedorismo evolutivo é o melhor. O que eu vejo de para-indicador mais adequado são duas coisas, tá? Minha experiência. Primeiro, os meios ao invés dos fins. Quer dizer, você consegue avaliar que a tua cosmoética, os teus meios estão sendo melhores. Você está conseguindo aplicar uma inteligência evolutiva melhor com o passar do tempo, ou seja, está considerando mais a multidimensionalidade, está conseguindo perceber que a tua interassistência está mais qualificada, isso é um bom sinal, porque está vindo mais amparo para tuas atuações, porque o resultado evolutivo ele vai depender de outros critérios, não é só do empreendedor.
Muitas vezes o empreendedor vai ter um resultado excelente de meios, mas o efeito daquilo depende de outras pessoas, porque o resultado evolutivo é evolução grupal, né? Então depende de outros. E a outra coisa que é importante falar é se a demanda está aumentando. Isso ainda não é resultado. Isso é premissa de resultado futuro. Se a demanda do empreendedor evolutivo está aumentando, cara, isso é um ótimo sinal, porque o amparo está funcionando, o fluxo está acontecendo. Então, vamos dizer que eu assisto outros empreendedores, né? Que é justamente o caso. A minha ProEx, minha programação existencial, tem muito a ver com essa relação com outros empreendedores. E aí, de repente, ninguém chega, ninguém está pedindo ajuda, não tenho nenhuma oportunidade de falar com empreendedores, tem alguma coisa errada. Agora, se eu estou em dia com as minhas reciclagens, estou fazendo força, e está chegando cada vez mais demanda, e inclusive cada vez mais situações mais difíceis, mais complexas, mais aprofundadas, isso é um ótimo sinal. Quer dizer que eu estou acompanhando a demanda aumentando, porque demanda é o que não falta, né? Se ela não está chegando para você, talvez você não esteja se qualificando tão bem, não esteja... Isso, essa é a palavra que eu queria falar. Se você está se qualificando, as situações mais difíceis e complexas se apresentam, né? Pensar de outra forma é até a imaturidade. Imagina que o serenão, né? Que seria o top aí da consciência ressomada. Será que ele recebe uma mata só? Ou tudo é fácil para ele, porque ele já domina as energias e tal? É só Acho que bucha para não, ele, né? né? É só Ele domina a bucha, bucha, né? né? Ele é o especialista naquela bucha. Mas sempre com um nível de desafio, porque a evolução tem isso, né? Se você já faz com o pé nas costas alguma coisa, opa, tá na hora de mudar alguma coisa, né? Se você passar a bola para frente, ensinar alguém a fazer aquilo e partir para outra, porque até mesmo o amparo cai fora também, porque pô, né? Não tem a evolução Exatamente. Se o amparo cai fora, começa a cair a demanda, você começa a ficar meio na geladeira, sabe? Dá uma sensação. Quando você está no fluxo, no ritmo ali do negócio, a sensação é clara, né? Os caminhos se abrem, abre mais demanda. E às vezes você não vai conseguir medir o resultado, até porque na evolução, todo resultado acaba sendo um ponto no meio do caminho de algo mais amplo à frente, né? Essa história de colocar a bandeirinha no final do morro, evolutivamente falando, não faz muito sentido, porque é um caminhar enorme, né, gigantesco à frente. Então a gente acaba não tendo muita noção de aonde a gente quer chegar. E pensar que vai chegar em algum lugar e dizer cheguei, também é um pouco ilusório, porque na evolução tem muito mais a ver com o teu modo de funcionar. Você funciona daquele jeito, e se aquilo é saudável e aquilo te promove energização e assiste outras pessoas, simplesmente faz sentido funcionar daquele jeito e você vai funcionar assim para sempre, né? Por que parar? Por que chegar na aposentadoria evolutiva? Não faz sentido, né? não, mas isso não. Bom, tem gente que queria a vida eterna. A boa notícia é que, pô, não tem fim mesmo. Nem sei quando é que teve Enfim, que comer. Então é isso aí, não tem aposentadoria evolutiva. tem Eu gente que acho, né? pensa Acho. assim, tem gente que pensa assim, caramba, se não tem fim, já estou cansado. Né? Mas, ué, isso não faz sentido. Então é importante encontrar um modo de funcionar que traga alegria. Aquela história, né? O melhor aluno é aquele que gosta de estudar, não aquele que tenta passar na prova, né? O melhor É o atleta, processo, ele né? Tu gosta falou de antes, né? treinar. Ele é o processo. Então, quando É, o processo é prazeroso e produtivo, aí é motivação, trabalho e lazer, que a gente fala bastante na Conscienciologia, né? sim. Que é o ponto que está ali de acordo, coerente com o teu nível evolutivo, produtivo, demanda aumentando, qualificação, reciclagem, aí entra um fluxo muito bom de empreendedorismo evolutivo. Eu já vivi coisas assim, às vezes cai e volta, né? A gente sai do eixo, volta, É. é difícil manter isso. É porque se você, aquela história, se você já está dominando uma situação, tu vai procurar um novo desafio, só que lá a maturidade não é a mesma, você entra Boa, como iniciante e aí vai se quebrar até perfeito. dominar, né? Então, Dá uma crise, dá novas crises, né? que novas crises. Gente, eu vou botar agora para você, nós temos um quadro aí, já é a terceira entrada da Simone, tá? É o quadro Insights de sexta.
e ela vai trazer para nós aí um tema que tem a ver com uma colocação que foi feita aí no chat também, tá bom? Já boto aqui. Olá! Por mais que pareça óbvio, muitas pessoas ainda acham que a Tesla é uma empresa de carros, ou que a SolarCity é uma empresa de energia. Elas até produzem produtos nesse sentido. Contudo, elas têm um princípio em comum: investir em tecnologia, softwares e inteligência artificial para transformar o mundo e melhorar a qualidade de vida da população. Através da Tesla, Musk pretende solucionar problemas de matriz energética de poluentes com carros elétricos. A SpaceX está colocando satélites em ordem baixa, levando internet para quem não tinha acesso, democratizando a informação e possibilitando que um dia a humanidade visite ou até mesmo habite outros planetas do sistema solar. Percebe-se que Elon Musk trabalha com propósitos grandes, em prol da ciência e da humanidade. Há sempre soluções incríveis que suas empresas pretendem viabilizar com sua tecnologia. E isso talvez seja um dos maiores aprendizados que podemos tirar dessa personalidade. Grandes pessoas, físicas e jurídicas, possuem propósitos. Essa é uma matéria que saiu na newsletter da Startse. Eu sou Simone Zolê, para o programa Conversa de Sexta. Obrigado, Simone, pelo insight. É muito legal. Eu li a biografia autorizada do Elon Musk. Não sei se você leu também, Renan. Eu já li também. Não sei se é a mesma, né? Porque acho que tem algumas. Mais de uma, né? Exato. É uma que ele aparece, a capa do livro ele aparece na frente de um foguete, assim, uma estrutura atrás. Bom, enfim. Eu lembro que era uma capa clara. Já faz um tempo que eu li. Eu não sei se eu li até antes ele já tinha uma biografia que talvez ainda não tinha acontecido um monte de coisas que hoje são bem importantes na biografia dele, né? Então tem que ver. Mas eu vejo que essa questão de que as empresas, elas não são apenas aquilo que elas fazem no dia a dia, né? Que na verdade é um meio para que elas atinjam esse propósito maior. Isso é bem importante da gente refletir, né? Que às vezes a gente, pela fachada do negócio ou pela primeira vista superficial, não imagina com que sistema aquela empresa está atuando, né? O que ela realmente, qual é o principal papel dela dentro de um contexto maior. E isso é bem interessante de pensar em questão de empreendedorismo evolutivo. Sim. Essas consciências, por exemplo, que trazem inovações assim que são disruptivas, né? Por exemplo, a gente tem o iPad, né? Trazido aí pela Apple, foi um negócio aí disruptivo, mais moderno, né? Tem muita tecnologia, né? Por exemplo, as que o Tesla trouxe, né? Então, mas nesse ramo de tecnologia, agora esse empreendedor aí, o Elon Musk, né? É interessante porque ele começou a carreira dele e fez sucesso com o PayPal, o meio de pagamento, que é usado até hoje. E quando ele... Só que ele decidiu, né? Que nem aquela história, eu já faço com o pé nas costas. Eu vou fazer o meu sonho. Ele era físico, né? Imagina o sonho de um físico cosmonauta é visitar as estrelas, né? Então não é à toa que o cara criou a SpaceX, né? Que é a empresa de foguetes, de exploração espacial. E agora, assim, ok, dentro daquilo que tu tá falando, né, Renan, que importa não é o objetivo, porque a gente pode pensar, esse cara quer chegar a Marte, não quer chegar a Vênus, quer não sei o quê. Mas olha o processo dessa empresa toda, saída do chão até onde ela está, as milhares de pessoas que participaram. Essas empresas, elas baixaram muito o custo da exploração espacial, né, esses foguetes que reaproveitam a estrutura, né? Antigamente não era assim. E eles lançaram um foguete que depois ele desce de pezinho, assim, já viu, né? E vale a pena refletir assim, que tipo de reeducação essa empresa está gerando. E às vezes, só pelo fato dele ter tentado comprar o foguete lá da Rússia, dos Estados Unidos, o pessoal riu da cara dele, ele falou, mas eu vou projetar então, vou resolver o meu problema. Aí pega toda essa cultura da sociedade hoje, o que isso gera de reeducação. Então, peraí. Ai, desculpa aqui, o cachorro achou uma bolinha. Então, imagina assim, poxa,
eu não preciso depender desses caras. Eu posso tentar resolver de outras formas os meus problemas. Então, isso gera reeducação não só no mercado de foguete. Então, às vezes, um empreendimento evolutivo que está fazendo uma coisa específica, ele pode ser, o empreendimento pode ser aquilo, mas o empreendimento evolutivo pode ser completamente desvinculado a foguete. Só que a experiência do foguete gerou reeducação. É porque ele tem, vamos lá, ele e nós temos o grupo Karma, né? Que são as pessoas da nossa relação, aquelas que a gente precisa fazer ajustes, precisa, vamos dizer assim, se dar bem, né? Que a gente já brigou muito, teve treta para tudo que é lado. Então, vamos lá, dentro dessa turma dele lá, dos engenheiros, né? Aeroespaciais, dos físicos, etc. e tal, ele é um cara que atraiu muita gente para esse propósito. São, possivelmente, pessoas até que estudaram junto no extrafísico, né, que tiveram vidas pregressas juntos e tal, que agora estão botando essa empresa para cima, né, e possivelmente essa empresa é um meio deles fazerem todo esse ajuste grupo kármico aí, de se juntar e agora não fazer tanta guerra, né, de fazer uma coisa que seja para frentex aí, né, eles têm, por exemplo, puxa, objetivo de fazer foguetes, né, que atinjam, por exemplo, a estação espacial e que seja muito mais barato do que os outros. Então, eles conseguiram muitos contratos por causa disso. E para tornar tudo mais barato, eles tiveram que trabalhar muito junto, né? Muita reunião, muita discussão, tudo isso aí. Todo esse convívio muito intenso aí promoveu, possivelmente, reciclagens. Pode ser mesmo, eu concordo. E pensando do ponto de vista dos foguetes e do que está acontecendo, por exemplo, de eventualmente o objetivo de chegar a Marte, se assemelha muito às épocas, por exemplo, das grandes navegações, ou antes disso, as épocas dos grandes, os grandes percursos que grupos humanos fizeram por terra, né, para poder explorar novas áreas. E, eventualmente, pode ser uma metáfora também, até para projeção lúcida e para o descobrimento até de inovações extrafísicas, né? Chegar a novos patamares multidimensionais. Então, são todas metáforas que um empreendimento desse ativa nas pessoas, né? Gera o interesse pela exploração e pelo descobrimento de novos conhecimentos, novos locais. Isso é excelente, na minha opinião, né? Tem muita coisa envolvida aí. Por exemplo, se a gente for estudar, né, a questão da série de existências, né, a gente já teve muitas vidas e possivelmente a gente já travou batalhas daquele tipo de conquistar um novo povoado, vai lá, queima tudo, pega, rouba, né, faz aquela bagunça toda. A exploração moderna agora, ela ainda tem algumas características de exploração mesmo, né, essa extrativismo. Mas essa que eles estão tentando fazer aí já é diferente, entende? Já procura ter um impacto ambiental menor, né? Com gasto menor de recursos naturais. Isso aí já é uma evolução, né? Obviamente que tem... outro dia eu fiquei sabendo, né? Porque eu sou curioso dessa área, né? Eu sou químico, né? E a gente tem mapeado na órbita terrestre muitos e muitos objetos que são pequenas rochas, vamos dizer assim, pequena não é gigantesco, né? Mas é próximo do tamanho da Terra, são pequenas. E elas contêm minerais assim que aqui na Terra são nobres, né? Então vai ter lá titânio, tem ouro, tem um monte de coisa lá. Só que, claro, não é economicamente viável você pegar uma rocha no espaço, trazer né? para cá, tracionar ela para cá, para minerar ela. Mas elas podem servir para ser mineradas no espaço e servir de combustível para ir mais longe. Então é como se tu picasse, não tem combustível para chegar daqui até Marte, vamos supor. Então tu vai até uma pedrinha dessa, e ali tu faz a produção in situ do combustível, depois vai estar para outra e para outra. Imagina o quanto que tem que se desenvolver ainda de tecnologia para chegar lá. Isso tudo também, o outro link que eu faço, tem a ver com o nosso isolacionismo em relação a outros povos que habitam outros planetas, né? E que possivelmente isso aí seja uma semente aí para a gente
futuramente entrar em contato, né, com outros tipos de vida, né, do intrafísico. Eu penso que existem, né? E agora, talvez essas grandes distâncias assim realmente sejam uma inviabilidade aí, né, de conseguir encontrar essas consciências. Temos um novo participante aí chegando. E aí, Bruno, tudo bom? Opa, boa noite. Tudo bem, pessoal? Caramba, correndo muito, Bruno. Uma empreitada para chegar até aqui, mas estou aqui. Foi um empreitada. Foi, Rafael, cara. Não sei se você sabe, mas eu e o Bruno, nós somos sócios, cara. Nós somos sócios da Anel Telecom, aí, então que bom que eu fiquei muito feliz de saber que ele ia vir hoje aí, que o cara realmente é muito bom. Empreendedorismo também na veia desde cedo. E o tema é responsabilidade e eu cheguei atrasado. Não chegou. Tu chegou just in time para a segunda etapa aí quando a gente vai fazer a entrevista. Gente, aguardem um instantinho, eu vou fazer uma propagandinha aqui. Vou colocar um vídeo com o pessoal da. Aqui temos outro participante. E aí, Marco, tudo bom? Opa, boa tarde, amigos. E aí, conhece o Bruno e o Renan, Marco? Não, ainda não tive a oportunidade de conhecer os cavalheiros aí. Oi, Marco. Prazer. Prazer, muito bom estar aqui, né, nesse ambiente gostoso aqui, né? O Rafael, ele tem uma habilidade de lidar com essa questão do empreendedorismo aí que é fascinante. Marco, depois eu faço o Pix. Tá bom, brincadeira. Deixa eu fazer o break aqui, daí a gente volta com a entrevista. É o seguinte, convidados todos para participar do Fórum de Liderologia. Começa amanhã, dá para se inscrever ainda, tá, gente? Dá para se inscrever. Começa amanhã às 8h30, aproveitem aí. Só o pessoal fera, hein? São 9 pesquisadores. O Bruno, na última você estava lá, né, Bruno? É verdade, participei, exatamente, na última edição. Me lembro. Bom, mas então, gente, o nosso convidado de honra aí, Bruno Chamorro. É isso, Bruno? Chamorro, isso mesmo. É isso aí. Então, o Bruno é o nosso convidado de hoje. O Bruno é um empreendedor nato, tá? Ele vem trazer o tema aí, a responsabilidade coletiva do empreendedor, tá? E o Bruno tem uma série de experiências aí. Ele começou... Bom, eu vou começar depois por essa pergunta, onde é que ele começou, tá? Mas o Bruno ele começou nas bases da venda, depois ele foi se desenvolvendo até ter uma primeira empresa, uma segunda, e ele trabalha bastante junto com o associativismo. O Bruno é um cara com bastante experiência mesmo, e eu tenho muita honra aí de receber você hoje, Bruno. Muito obrigado aí por participar conosco. Opa, obrigado, a honra é toda minha de ter sido lembrado aí para participar desse programa, não sei como chama aqui, mas é o Conversa de Sexta, a gente é bate-papo. Né? Empreendimento, né? Porque todo projeto por si só, ele acaba sendo empreendimento, né? Então, é um local para a gente falar com os empreendedores aí que estão nos acessando, né, para tentar fazer alguma coisa diferente, quem sabe. E a gente também não sabe de muita coisa, não. A gente vai aí trocar umas ideias só. Então, mas deixa eu te perguntar uma coisa. Como é que foi, assim, lá na tua carreira? Conta para nós, assim, como é que tu chegou onde tu tá, assim, começou lá como vendedor ambulante. Eu achei muito legal olhando o teu currículo, tá? Eu fui lá pro LinkedIn, te investiguei todo. Porque eu não mandei essa informação aí. Não, mas tá tudo público lá, então quem quiser, olha lá o LinkedIn do Bruno, peça para ligar com ele lá. E qual o impacto porque eu achei muito legal essa sua experiência primeira, e qual o impacto que você acha que teve na construção do seu perfil empreendedor? Cara, total, na verdade. Justamente ontem eu estava conversando isso, veio um amigo meu visitar, o Léo Schneider, né, amigo nosso aí, do Renan também, do todo o pessoal, e eu estava comentando isso com ele, né,
assim, eu tive essa experiência empreendendo, né, que foi dos 8 aos 15 anos, eu fui vendedor ambulante de salgadinho, brigadeiro, bolo, durante esses 7 anos foi bastante coisa, né, mas foram 7 anos, assim, com uma consistência, ou seja, comecei com os 8 e desde essa idade eu nunca mais parei, né, então, e foi bem interessante, porque eu estava comentando com esse meu amigo aí ontem, foi um processo muito empírico, assim, não era algo realmente pensando, falando, estou empreendendo, né? Até conto para todo mundo, eu sempre repito isso. Cara, eu posso estar errado, mas eu juro que eu não ouvi a palavra empreendedorismo nesse primeiro período, assim, né? Era uma coisa que eu simplesmente fazia, era uma necessidade também, assim, um pouco da minha família e tal, na época do estilo de vida, né, que a gente tinha. Então eu vendia e entrei nessa questão e assim era tudo muito empírico, mas com certeza teve um impacto muito grande, né, em quem eu sou hoje, no que eu aprendi, nas habilidades que eu desenvolvi, né. Eu até assim falo para algumas pessoas às vezes. Hoje eu tenho 29 anos, né. Então tem pessoas que me acham novo, né? Tem pessoas que já me acham velho, mas enfim, muita gente me diz que depende muito da referência, né? Pô, você é muito novo, etc. Como é que você desenvolveu? E assim, o que eu digo analisando isso, não tem muito segredo, né? Na verdade, eu tive muito tempo de experimentação, né? De prática ali, de experiência. Então, esse ano fazem 21 anos, né? Que eu estou trabalhando aí a fio, né? E a maior parte do tempo, na verdade, eu só tive, digamos, 4 anos em que eu não estava empreendendo, desses 21 anos que eu trabalho. Olha aí. Então, 17 anos aí empreendendo, né? Então, é bastante tempo, né? Então você acaba aprendendo. Bruno, e provavelmente durante esses 4 anos que você ficou sem empreender, estava pensando o que ia fazer, né? Também estava planejando. Na verdade, eu montei a minha primeira empresa formal, a ideia era primeira, enquanto estava trabalhando, né? Mas eu vou corrigir, porque agora que o Renan falou, eu lembrei, e o Renan é um cara que ele pesquisa muito a parte do empreendedorismo e a gente troca muita ideia, né? Não é que eu não estava empreendendo, não tinha um negócio, né? É diferente, né? Então, eu estava empreendendo dentro do meu trabalho também. Então, inclusive, foi um processo bem interessante. Um dos trabalhos que mais me marcou foi o bombeiro, que eu entrei na prevenção de incêndio, mas eu fui para a parte de TI e, assim, eu montei o projeto basicamente do setor do zero, lá vamos dizer, no sentido de atendimento ao usuário, que eram os próprios bombeiros, né? Então, eu criei toda uma questão de saque lá, helpdesk, foi um projeto bem legal que foi implantado, foi um intraempreendedorismo, né? Então, na verdade, sempre esteve presente. E ali, realmente, surgiu a ideia da minha primeira empresa, da X-Prime Soluções, que era a empresa de soluções em TI, né? Eu montei a logo, eu mesmo desenhei tudo, eu manjava um pouquinho de Corel, etc. E eu me lembro que eu fui para abrir empresa e descobri que não podia abrir empresa quem era de menor. Eu fui com 16 para abrir empresa. E aí não consegui, né? Não deixaram, porque não podia. Até eu fui ver se eu me emancipasse, se eu poderia, então, mas não consegui. Mas aí quando eu fiz 18, daí finalmente eu abri empresa formalmente. Inclusive fui o mais novo, né? Além de Foz, aí a própria Casa do Empreendedor me chamou para fazer uma entrevista com uma matéria, mini matéria comigo, sobre aí ser um empreendedor mais jovem de Foz, né? Porque tinha acabado de cumprir 18 anos, não tinha como ser mais novo que isso. Ó, a Inês Olê aí tá te parabenizando, Bruno. A Inês, com certeza, ela tá sempre junto aí. Inclusive, trabalhei bastante, atendi a OIC, ela sempre estava lá e a gente sempre trocava umas ideias. Obrigado, Inês. Legal. Marco, Renan, aí, vocês estão liberados, vocês podem fazer pergunta aí, não se acanhe. O Bruno é meu amigo, sócio, e mais do que nada eu sou fã dele, assim, e o que eu acho que eu queria perguntar, que eu acho que é muito importante, como criança, né, já estava empreendendo, como adolescente passou empreendendo, então eu sinto que isso faz muita diferença no senso de realismo, né? Ele enfrentou a realidade, vamos dizer assim, e isso mexe, né, e ajuda na hora de você montar o empreendimento depois dos 18. Eu queria que ele explicasse o que ele acha, no sentido assim de vale a pena até que ponto isso conectar as crianças com esse tipo de realidade tão nua e crua, né? O quanto isso foi difícil para ele e tal, e também que ele poderia dizer, né? Às vezes para quem tem filhos, às vezes para quem tem amigos ou sobrinhos, etc., para poder estimular o empreendedorismo desde cedo,
sem prejudicar também o desenvolvimento, porque eu imagino que ele fez isso também muito com base na necessidade, né? Nem sabia que era empreendedorismo e estava lá ralando, né? Isso trouxe coisas boas e também, às vezes, coisas não tão positivas, que ele deve precisar reciclar, superar, e isso é bem legal de ouvir ele, eu acho. Caramba, cara, nunca me fizeram essa pergunta na vida, muito boa. Mas sim, hein? Nem eu parei para refletir realmente, acho que muito sobre isso, mas excelente pergunta, assim, com certeza existem muitos lados bons, né, e alguns lados ruins também, né, no sentido de que eu lembro que na época eu era uma criança, né, então assim, tive um pouco de problema em relação a que eu queria ir brincar na casa dos meus amigos, na época lá, eu estudava no Monsenhor, que tinha um projeto chamado Rexona, que o pessoal jogava vôlei e tal, então eles treinavam no horário depois do colégio, e eu tinha que trabalhar, e etc. Então, esse aspecto foi um pouco ruim, sim, no sentido de que, de certa forma, eu sinto que eu perdi um pouco de algumas experiências que são, digamos, da fase de criança, né? Algumas experiências que, não que eu não tenha feito nada, não que eu não tive infância, né? Assim, mas com certeza afetou esse lado, sim, né? Mas por outro lado, realmente eu acho, assim, respondendo uma pergunta que você falou, se eu achava que era algo que era importante as crianças se conectarem, etc. E isso com certeza. Eu acho que essa visão, né, real, como o Renan falou, a visão da realidade sobre o que é o dinheiro propriamente dito, como as coisas são conquistadas, como as coisas acontecem, né? Eu vejo que muitas crianças, até adolescentes, às vezes, enfim, até a pessoa não se conectar com isso, ela não entende o real valor de tudo que ela tem na própria vida, né? Então, inclusive, não valoriza o que os pais dão. Os pais se sacrificam muito e a criança, adolescente, enfim, acaba não conseguindo entender o que isso significa, e ele fica só com a parte negativa disso, que às vezes o pai não tem muito tempo, porque justamente está trabalhando, né, e sacrificando para dar uma vida melhor, digamos assim, para o filho. Lógico que tudo tem limite, né, o material não é tudo o que uma criança precisa, né, inclusive existem outras coisas que, na minha opinião, são muito mais importantes do que o aspecto de dinheiro em si, mas ter essa noção, ela realmente ajuda muito e diferencia muito, né? E eu consegui perceber isso na minha época do colégio, porque os meus amigos, por mais que eu estudava no colégio público, na época era o colégio mais perigoso de Foz, na verdade, né? Então tinha, assim, muitas realidades, mas eram muitos poucos os que trabalhavam realmente. Era muito, muito pouco, né? Então, inclusive nesses ambientes, o pessoal acaba estimulando ou vendo saída em coisas ilícitas, né? Justamente pela condição, etc. E eles não consideram a questão de trabalhar e de empreender, né, nesse caso, para tentar mudar essa condição, né? Não estou generalizando, existe tudo, mas é um ambiente onde isso acontece muito, né? E ter contato com essa realidade, ter contato com o teu próprio poder pessoal, né? Mesmo sendo uma criança, você pode fazer as coisas, você consegue alterar a realidade, né? Eu acho que esse é o primeiro ponto do atributo empreendedor, né? Você enxerga uma realidade e você tem uma realidade idealizada, ou seja, você quer mudar essa realidade de alguma maneira. E você entender que você, como consciência, tem esse poder pessoal, né? Você influencia na realidade, você não é só uma vítima da realidade. Você é um agente influenciador dessa realidade e começar a ver que você pode mudar ela, né? Seja empreendendo, ou seja, enfim, participando do empreendimento de alguém, ou, enfim, de diversas maneiras, eu acho que é algo que realmente impacta muito na tua construção como pessoa, né? Tira muito o vitimismo, que é uma das coisas que eu acho que atrapalha bastante as pessoas nessa questão de realidade, não só atrapalha nos resultados, mas atrapalha até na própria felicidade, né? Porque, enfim, existem vários estudos que a gratidão ela acaba sendo uma das os principais quesitos para você se sentir feliz intimamente. E quando você está em uma postura de vítima, você não tem a gratidão, justamente porque você se vê como uma vítima da situação. Então você tem o oposto, que é a ingratidão, né? Que é a receita para você estar sempre insatisfeito e não estar feliz, né? Então eu acho que, assim, respondendo, né? Fui para vários lados, assim, mas eu acho que sim, é muito importante. Eu ainda não tenho filhos, mas eu quero ter. E eu planejo, assim, de alguma maneira conectar, né? Eu acho que não precisa ser tão imersa, uma experiência tão imersiva quanto a mim, mas eu acho que sim uma experiência real e dar a chance
da criança evoluir, né? Eu não consigo descrever muito, mas eu percebi muito esse choque com a maneira que eu fui criado e a maneira que eu vi depois os meus amigos e a maneira que eu vi depois as pessoas criando os filhos dela, sobre, digamos, a maneira que ela trata a própria criança. Assim, eu vejo muito um pouco que se trata muito como um ser muito incapaz. E você acaba influenciando ela e fazendo ela realmente assumir essa postura de incapaz, de alguém que só recebe, só pega, e não alguém que pode se desenvolver, que pode fazer as suas coisas, né? Eu acho que isso é muito perigoso, assim, para o crescimento de uma pessoa, porque chega algum momento, seja com 10 anos, com 15, com 20, às vezes 30 anos ou 40 anos, mas de algum momento a pessoa ela vai se deparar com a realidade e aí ela vai ter que sair dessa postura de vítima ou postura de que é alguém que demanda, ela vai ter que começar a entregar. E se ela não estiver preparada para isso, pode gerar vários problemas, né? A cultura agora está infantilizando. Exato. Infantilizando excessivamente, né? Lógico que também existiu um tempo, eu acho, alguns tipos de tem que preservar a infância durante o período, né? Mas não excessivamente, né? Como tudo é um equilíbrio, né? Que não é uma ideia simples, mas ela não é fácil de realmente absorver e chegar nela. Mas o equilíbrio é importante. Bruno, você é um empreendedor que atua no Brasil e no Paraguai, né? Sobretudo no Paraguai. E diz para nós, assim, como é que é você trabalhar dessa forma, né, nessa oportunidade de estar aí na tríplice fronteira e atuar no Paraguai, e se a sua atuação no Paraguai você faz alguma relação, assim, grupo kármica, né, se tem a ver com a sua programação existencial? É muito interessante, né? Porque, assim, olhando... Se eu for olhar intrafisicamente, vamos dizer assim, né? Apenas olhando assim o que aconteceu, foi meio que ao acaso que eu vim para o Paraguai, né? Foi inclusive através do Renan, né? Foi ele que recebeu a oportunidade, na verdade, de na época adquirir uma empresa aqui e a gente iniciar nesse projeto que hoje veio a ser a Neo Telecom. Mas a minha raiz ela é latina, né? Meu pai é paraguaio, minha mãe é chilena. Eu sou brasileiro, nasci em Londrina, meio longe, meu irmão é de São Paulo, enfim. Então, eu sempre tive contato com o Paraguai, assim, desde criança, né? Então, minha família é daqui, então, visitava e tudo. Mas, assim, depois que eu fui crescendo, né? Assim, adolescente, etc., eu perdi o contato, né? Até porque meus pais também se separaram, eu não tive tanto contato com meu pai durante uma época, então eu fui perdendo esse vínculo. E aí aconteceu essa oportunidade e acabei vindo para cá, né? Então, olhando assim, foi ao acaso, né? Mas realmente eu sempre tive uma raiz aqui, sempre estive envolvido com pessoas aqui, né? Grupo Karma também, tudo. E agora estando aqui, né? Depois de todo esse tempo, é uma coisa que eu me sinto muito à vontade, eu me sinto muito em casa aqui, né? Então, a cultura paraguaia é uma cultura que eu gosto muito, que eu me identifico muito. Ela é muito diferente, né? Então, assim, falando em termos de empreendedorismo, é muito diferente você empreender no Paraguai, empreender no Brasil, enfim, né? Na verdade, o Brasil é tão grande que Foz é uma realidade, né? Cascavel, enfim, você vai indo, mas é uma questão que eu sempre me senti em casa e gosto muito. E hoje, assim, eu tenho empreendimentos também no Brasil, né? Mas, assim, é difícil me tirar daqui, vamos dizer assim, porque eu gosto bastante daqui, né? Como principal, digamos, local, né? É bem legal. E esse, vamos dizer assim, em termos de assistência, assim, você acha que é prioritário? Você deve ser, né? Não sei, mas a gente sempre está no lugar que devia estar, né? Mas no seu caso, você tem uma família assim bem internacional, né? Que nem você falou, né? E parece que tem tudo a ver. O que você acha? Assim, né? Geograficamente você está atuando aí. Sim, exatamente. Eu acho que tem a ver. Eu acho que sim, existe um papel para um grupo, ou enfim, um papel a ser desempenhado, né? Realmente, assim, se vamos falar de Proexis, eu não tenho certeza, e na verdade eu tenho mais indícios de que não é aqui a questão de Proexis falando, né? Mas, como você falou, a gente está sempre no local certo, no momento certo, né? Então existe um papel a ser desempenhado, né?
aqui, e eu acho que tem tudo a ver, com certeza, né? Nós aqui, o nosso empreendimento, né, que, enfim, começou bem pequeno, foi aumentando aos poucos, né, mas já tomou uma proporção onde realmente já impactou bastante vidas, vamos dizer, sejam os empregos que nós criamos, todas as pessoas, a estrutura que está, digamos, atrelada ao nosso empreendimento hoje, mas seja as pessoas que nós conectamos, né? Então nós estamos levando, bom, meu empreendimento é um provedor de internet, né? Nem falamos isso, sim, mas é o nosso empreendimento, o meio do Renan. É um provedor de internet, então a gente conectou muita gente. E um fator interessante aqui da nossa empresa, né, da Neo Telecom especificamente, é que nós somos a maior rede em termos de expansão. Então a gente foi para muitos lugares e bairros que não tinham acesso à internet, assim, não tinha nenhuma empresa ofertando o acesso à internet, né, o residencial, vamos dizer assim, né? Então nós conectamos muitas pessoas pela primeira vez para que ela tenha internet em casa. Elas tinham acesso à internet através da rede móvel, né? Que aqui no Paraguai ela é até mais desenvolvida, digamos assim, do que no Brasil. Mas é diferente você ter acesso a um 3G, um 4G, e você ter internet na tua casa, ilimitada, que você pode ver vídeo, você pode fazer curso, pode, enfim, acessar o conteúdo, né? Tanto que o nosso lema aqui é a expansão do seu mundo, né? Então, o mundo teu é o que é expandido, ele é potencializado através da internet, né? Então, a gente fez isso para muita gente aqui. Então, isso é uma coisa que a gente se orgulha muito. E eu posso falar pelo Renan também, porque a gente já conversou muito sobre isso. Então a inclusão digital, né? Inclusão digital, exatamente. Tem até um case legal das aldeias, né, indígenas, né, Bruno, que eu acho que vale a pena comentar, que coisas que a gente às vezes não se preparou para fazer exatamente isso, mas que a coisa vai acontecendo, né? Exatamente. Aí a gente, né, enfim, faz o nosso papel social também, a gente fornece internet para vários lugares que precisam. Teve esse case da aldeia indígena, que foi até uma iniciativa do Paulo André, né, do Bertone, que também são nossos parceiros aqui, etc. Então, e ele conseguiu ali o projeto e a gente conseguiu apoiar, dando internet. Eles conseguiram equipamentos de informática, etc. E a gente conseguiu apoiar dando o acesso à internet, né, para essa aldeia, né. É uma aldeia urbana aqui perto, mas além disso, tem escolas que a gente dá internet, os bombeiros aqui são bombeiros voluntários, né? Aqui é um pouco diferente, então é uma estrutura assim bem precária, em muitos lugares a gente dá a internet. Na época da pandemia, aqui a vacinação foi um pouquinho complicada em termos de organização, e tinha um lugar onde eles colocaram num estádio, assim, tipo de um ginásio, assim, de multiesportes, mas eles não tinham acesso, a internet era muito precária e eles precisavam acessar a internet para poder validar, e a fila ficava enorme. Na época, assim, da pandemia mesmo, você ficava 12, 18 horas na fila. Então, a gente também colocou a internet para agilizar o processo. Então, assim, a gente vai fazendo, né, toda essa parte social é uma coisa que a gente acredita muito como empresa, né? É para isso que nós estamos aqui, né? Nós estamos, na verdade, eu acho que todo empreendimento de negócios, vamos dizer, por mais que ele seja, tenha o lucro, todas essas coisas façam parte, mas você não obtém o lucro se você não está entregando valor para alguém, né? Então, isso é uma das coisas, voltando lá, por exemplo, fazendo o gancho com a outra pergunta sobre começar cedo e etc., é uma das coisas que eu acho que foi muito bom que eu consegui aprender desde cedo, que você precisa gerar valor para poder receber valor, né? Então é um ciclo que se repete. E aí, no caso, empreendendo e entregando esses valores, a empresa ela acaba progredindo e prosperando, né? Então é uma coisa que a gente acredita bastante. Entendi. Hoje, como é que você... Porque você já estuda... Você acessou a Concessiologia quando, Bruno? Cara, eu acessei quando eu tinha 11 anos, 2003, justamente vendendo salgadinho. Eu vendia tinha um prédio, né, que eu sempre tentava... Vou contar rapidamente a história, mas é que eu gosto. Conta aí que é interessante. Porque eu vendia na rua, né, mas eu tinha uma rota, não é que eu saía... Né, eu fui criando essa rota e eu ia otimizando ela, né? Então eu passava todo dia no mesmo horário, nos mesmos lugares, né? Então o pessoal me conhecia, tudo, enfim, fazia muita amizade. E tinha um prédio lá em Foz, ali, né, no centro, que nunca conseguia entrar, não podia entrar para vender, mas eu vendia pro porteiro. E aí eu fui muito conversador, assim, né? Então conversava, fazia amizade. E ali era um lugar que eu chegava, já estava com pouco salgado, já estava quase tudo vendido. E às vezes terminava
os salgados, mas eu ficava conversando, né? Eu gostava de aprender muito, assim, com as pessoas, né? E aí eu vendia pro porteiro, depois vendi pra faxineira do prédio, e um dia eu tava ali e chegou a síndica, passou a síndica, né? E aí eu ofereci para ela comprou, gostou do salgadinho, pior que era muito gostoso o salgadinho que eu vendia. Era da dona Juju que fazia lá, eu comprava dela e vendia. E aí ela gostou e tudo, daí o porteiro, como ele já tinha pegado digamos, uma afinidade ali, né? E pelo fato também de eu ser novo, né? Nessa época, 11 anos, eu tinha muita ajuda, as pessoas elas tinham muita predisposição em me ajudar, né? Então é uma coisa que aconteceu muito, assim. E aí ele falou, deixa ele vender. Ele não foi nem eu que pedi, né? Ele falou assim, ele é educadinho, deixa ele vender que ele não vai criar problema e tudo. E daí ela falou, não, beleza, pode vender, mas se alguém pedir para você falar que não quer que você volte lá, estiver incomodando, você não volta. Falei, beleza, prometido. E aí eu fui, e nesse prédio tava toda a Conciologia na época, porque o CAEC ele era bem menor, né? Não tinha ainda o discernimento, então existia o CAEC, mas ele não tinha a estrutura que tinha hoje. Então ali tava o IPC, tava a Sinvex, tava a Comunicons, Trafor, na época que era uma empresa, né, do pessoal da Conciologia, Comunicons, tava Editares, até a CyberMais, né, que era do Fidovaldo e tal. Então, assim, tava o prédio inteiro era basicamente a Conciologia. E aí eu ia lá, vendia, e o pessoal sempre me tratou muito bem, né? E compravam salgados, né? Então eu ia todo dia lá. E daí conheci muitas das pessoas que foram aí não sei se dá para dizer os primeiros voluntários que começaram a vir e etc, mas muitas pessoas que realmente estavam bem no comecinho dessa construção, nessa evolução, que depois acabou indo para o CAEC e tudo. E aí eles me convidaram para fazer um curso, né? E eu aceitei. Eles me deram lá um super desconto, né? Eu fiz o Teoria e Prática da IVEX, foi o primeiro curso que eu fiz. E aí depois me chamaram para fazer a semana da IVEX. E algo muito interessante, assim, que hoje eu vejo e acho muito legal, é que eles não me deram, né? Eles me ofereceram, e eles ofereceram, assim, meio que paga do jeito que quiser, tal, mas assim, fizeram eu ter uma contrapartida para participar do curso e da semana da IVEX, etc, né? Então isso foi algo bem interessante. E eu acessei naquela época, assim, desde a primeira palestra, no primeiro curso foi Teoria e Prática da IVEX, que acho que era sexta, sábado e domingo, se eu não me engano. Foram ideias assim que eu me afinizava com essas ideias, né? Inclusive algumas coisas que eu até pensava e não sabia muito explicar sobre algumas coisas, né? Eu nunca fui de ter muitos fenômenos assim parapsíquicos assim de criança que você não está entendendo, etc. Mas mentalmente, assim, as ideias, a parte mental, assim, meio que o bloco era tinha uma coisa... afinidade, não era uma coisa estranha para você. Ô Bruno, dentro do que você está falando aí, eu queria te fazer uma pergunta que eu estava guardando aqui, mas aí você engrenou no assunto que estava dentro do que eu ia falar. Poxa, eu vi que você cresceu aí trabalhando desde criança, né? E você vê que não é muito comum, mas, por exemplo, lá em Singapura eles incentivam as crianças, mas aqui é outro ambiente, né? Depois que você teve esse primeiro contato aí com a Conscienciologia, que você começou a fazer os cursos aí, o que mais te impactou, assim, assim, com essa nova lente que você começou a enxergar o mundo aí? Você sentiu alguma diferença, assim, na questão do seu trabalho, do relacionamento? O que mais significou para você nesse momento aí? Entendi. Bom, assim, relembrando o meu primeiro contato com as ideias, né? O que me chamava muito a atenção era a parte, tipo, experimental mesmo da coisa. Eu queria experienciar, né? A projeção, por exemplo, era o que eu queria viver. Então, assim, os fenômenos, eles me interessavam muito, né? A parte, assim, não vou mentir, a parte da assistência, toda essa questão, né? ProEx eu não lembro se eu cheguei a ver naquela época, assim, mas era algo que na época eu não estava tão ligado. Eu fiquei muito impactado com a questão da experiência em si. Eu lembro que tinha muitas... uma coisa que me chamou a atenção era a questão... O IPC ele tinha um banner que era sobre você perder o medo da morte. E eu tinha um medo da morte muito grande. Eu lembro que quando eu era criança, às vezes eu pensava em não existir, digamos assim, pensava num vazio completo, absoluto, e eu me emocionava, eu chorava pensando nisso, né? E o que, por exemplo, me impactou quando eu tive esse acesso pela primeira vez, eu falei, caramba, isso faz sentido
faz muito mais sentido. Eu lembro que a reencarnação na época não fazia sentido para mim, e aí quando eu vi ali, eu achei um pouco mais interessante a maneira que tinha sido colocada. Eu olhei assim, caramba, realmente, eu acho que o principal é sobre você começar a aceitar o fato de ter algo maior, né? Eu tinha algumas outras coisas empíricas, né? Eu sempre acreditei em algo um pouco além do material, vamos dizer assim, mas eu acho que na Consciologia ela foi o meu primeiro contato com um bloco realmente estruturado, de como isso funcionaria, vamos dizer assim. E isso foi bem legal para eu começar a ponderar mais sobre essa questão, né? Eu era muito novo, né? Então eu tinha 11 anos, 12 anos. Depois, com o tempo, mesmo perdendo um pouco o contato com a Consciologia, porque depois esse edifício que estava ali, meio que eles compraram discernimento, etc., e o pessoal foi migrando e foi saindo dali. E na época não tinha locomoção, né? Não tinha, e o SEG fica bem longinho, vamos dizer assim, para o pessoal aí que, né, na época onde eu morava e tudo, então eu acabei perdendo um pouco o contato, mas de qualquer maneira, digamos, a filosofia, ou o paradigma, né, vamos chamar, ele realmente começou a me abrir a cabeça sobre esse tipo de coisa, sobre estar interconectado, sobre a questão da evolução pessoal e sobre fazer a assistência e começar a olhar para fora de uma maneira que esse fora ele te ajuda, ou seja, é a mesma questão do empreendimento, no final das contas, você ajudando o todo meio que te ajuda a crescer e você acaba evoluindo. Então, isso foi muito importante, com certeza. Ô, Bruno. Ou seja, formou um link ali, né? Um link bacana, né? Sim, sim. Ô, Bruno, como é que tu acha que leva esse processo teu de evolução para dentro da empresa? Assim, eu sei que, claro, a empresa ela tem uma finalidade, né, que é a missão dela, que é outra coisa, né? Tem que dar resultado lá e tal. Mas o Bruno é um cara só, né? Então, como é que tu leva esses aprendizados teus aí, do teu estudo, da tua autopesquisa, para dentro da empresa? Cara, como você falou, na verdade, isso é uma coisa que não tem nem como não levar, né? Eu acredito muito nisso, que o que a gente realmente aprende de uma maneira, né, internaliza de conhecimento ou de vivência ou do que você realmente acredita, a forma que você enxerga, ela meio que ela influencia em tudo que você faz, né? E eu, sinceramente, até eu coloquei um pouco, falamos desse negócio da responsabilidade coletiva do empreendedor, né? Eu acredito muito nisso, ou seja, para mim não está separado a questão evolutiva da questão do próprio empreendimento, vamos dizer, de uma maneira mais intrafísica de dar certo, mais material ou alguma coisa assim. Porque é o empreendimento, quando estamos falando de negócios, né, que sustenta tudo. Então você não pode, assim, não pode, mas não é interessante negligenciar, ou seja, você pode ponderar, logicamente, em alguns momentos você pode até fazer algumas ações, algumas coisas que talvez para uma pessoa que está olhando só o intrafísico não faça tanto sentido, ou pode até ser um pouco, atrapalhar um pouco, né? Se você está olhando, considerando o paradigma maior em muitos aspectos, mas assim, existe uma responsabilidade de manter o empreendimento funcionando, digamos assim, porque ele sustenta toda essa evolução que acontece com o choque da realidade, né? A evolução, para mim, ela acontece muito com você sabendo lidar com a realidade e não fugindo dela. Então, no meu papel, né, como CEO, vou dizer aqui da empresa, quando eu, digamos, mostro uma coisa, mostro um cenário para a pessoa que está participando aqui, seja um colaborador, enfim, falando, cara, isso aqui ele precisa ser mudado, etc. Ou seja, faço até eu considero uma TARES de esclarecimento sobre a realidade e eu dou oportunidade para ele, digamos, aprender, entender, enxergar a realidade, aprender e mudar a forma que ele tá agindo dentro dessa realidade, etc. Porque a empresa precisa de resultados e ela realmente precisa de resultado para que tudo se sustente. Eu acredito que eu estou ajudando ele a se relacionar com a realidade. Então, eu não sei se eu fui muito claro no que eu quis dizer. Sim, mas, assim, a empresa é um meio, né, para essas coisas se realizarem, né? E a responsabilidade coletiva do empreendedor, né? Na verdade,
empreendedor que está, digamos, à frente, porque todos são empreendedores em algum aspecto, né? Mas a responsabilidade é garantir isso e cumprir o papel dele dentro desse empreendimento para garantir essa questão. Então, eu sempre, com as pessoas que eu converso mais, porque hoje a empresa ela já está num tamanho que eu não tenho mais tanto acesso direto com todos, né? Mas existem as pessoas que eu mais converso, né? Eu sempre falo, cara, eu tenho um papel a executar aqui. Uma coisa é o Bruno pessoa, o que ele pensa, o que ele acha, o que ele até torce para que aconteça. E outra coisa é o Bruno no papel de CEO da empresa, porque eu tenho uma responsabilidade, eu estou assumindo um papel onde as pessoas contam que eu estou tomando as decisões corretas, as melhores decisões, eu estou observando as coisas que precisam para garantir o funcionamento todo. Porque se eu negligencio demais essa responsabilidade por talvez querer, digamos, agir muito numa pessoa específica, né, para tentar ajudar ela a fazer uma coisa, eu posso botar a perder o todo. Pode acontecer alguma coisa muito grave na empresa que vá depois gerar vários problemas para todas as pessoas. E, além disso, eu considero que eu não estou, muitas das vezes, tem que analisar caso a caso, né? Mas eu posso correr o risco de não estar realmente ajudando aquela pessoa, porque ela precisa ter o impacto da realidade, ela precisa entender a realidade. Se ela está num grupo e ela não está contribuindo para aquele grupo, ela precisa saber que ela não está contribuindo, para ela poder mudar, para ela poder ter a chance de falar, caramba, o que eu estou fazendo? E ela se você for ver, isso eu e o Renan estavam falando antes, né? Nessa posição de CEO, você tem a visão de conjunto, você está tendo uma oportunidade de ser o amparador, se assim quiser, vamos dizer assim, né? E ele também, né, agora olhando assim, né, me colocando um pouco no lugar que eu também tenho um negócio, você está falando de lucidez, você tem que estar consciente do seu papel e que você está representando aquele papel e tem responsabilidade sobre tudo aquilo ali, mas você não é aquele cara ali, aquilo ali é só um papel que você está representando, uma consciência como os outros, né? Exatamente. E aí, vamos dizer, o empreendimento em si também leva para o CEO ou para o empreendedor que está à frente muitos impactos de realidade. E aí uma grande oportunidade de emocionalmente identificar esses incômodos, né, esses desconfortos, ou essas oscilações, às vezes, emocionais, para encontrar ali a oportunidade de reciclagem. Quer dizer, o empreendedor ou o CEO que gosta de reciclagem, nossa, ele tem sei lá... laboratório. Por dia. Imagina, eu estou falando que a responsabilidade, né, no caso, olha o tamanho dessa responsabilidade, né? Tentar levar a lucidez para as pessoas sobre os aspectos. Ou seja, mas para eu levar uma lucidez, eu tenho que enxergar lucidamente uma situação, né? E isso não é fácil, né? Em vários momentos, enfim, a gente, por sermos pessoas, né, digamos, estarmos aqui nesse consciências em evolução, né? Essa consciência e evolução, estamos limitados ao corpo físico, enfim, a gente tem por si só uma consciência limitada do que está acontecendo, né, uma perspectiva limitada das coisas. Então, se eu quiser executar esse papel realmente bem, eu preciso tentar ao máximo me evoluir, aumentar a minha capacidade de ter essa lucidez, para eu conseguir ajudar as pessoas a enxergar essa lucidez, ter essa lucidez, né? Senão eu vou estar, na verdade, inclusive posso, às vezes por despreparo ou imaturidade, né? Por realmente não ter conseguido ainda reciclar alguma coisa, chegar a alguma coisa, eu posso atrapalhar, eu posso levar uma situação que não é verdadeira e a empresa, a pessoa e eu vamos sofrer as consequências disso, né? Então é realmente uma responsabilidade muito grande, né? É uma responsabilidade pelo coletivo, pelo todo, porque você idealizou aquele negócio, né? Então, a gente fala muito disso com o Renan, né? O empreendedor, ele pega a realidade, ele traz da ideia para o material, ele cria uma realidade que não existia, mas agora ele é responsável por essa realidade, né? Então, criamos a empresa, hoje temos aí 70 funcionários, tem um monte de gente envolvida e tal, agora eu tenho uma responsabilidade sobre isso, nós temos uma responsabilidade sobre isso, né? É a tal da liberdade e da responsabilidade que a gente estava falando antes, né? Você tem liberdade de agir e também é livre para lidar com as consequências. Isso aqui vem da frase do início aqui, antes de vocês legal, entrarem, eu perdi. Isso, a gente estava debatendo isso aqui.
Gente, o tempo está se esgotando e eu queria perguntar para o Bruno, é sempre pouco tempo, e por isso fica o convite para te voltar aqui mais vezes, tá, eu cheguei Bruno? atrasado ainda. Mas isso aí não. Mas esse aqui é o conversa de sexta, não é? Não, isso aqui não é a aula de sexta, não é. Nós não estamos ensinando nada para ninguém. É uma conversa, né? Tá tudo certo. Para finalizar, assim, você gostaria de falar alguma coisa para o público aí que veio ver o Bruno, para os empreendedores aí que estão começando, talvez, né? Bom, assim, eu acho que o principal é realmente acabei falando dessa questão do poder pessoal, né, lá no começo, assim, né, eu acho que isso é uma coisa muito legal. Pensando nisso, acabou saindo, eu nem tinha pensado nada disso, mas eu acho que é uma mensagem muito, muito importante, né, que as pessoas entendam o poder que elas têm pessoal de moldar a realidade, né, de influenciar a realidade, em qualquer âmbito que seja, né. Se tem algo que não está legal, ou se tem algo que poderia ser melhor, ou se tem algo novo que deveria ser experimentado, na sua opinião, você tem o poder de fazer isso, né? E eu acho que essa é a principal questão do empreendedor, né? O empreendedor, ele empreende isso, ele empreende o ideal que está idealizado na cabeça dele para o real, né? Isso não é só negócio, pode ser dentro de um outro negócio, você pode estar dentro de uma empresa e falar, cara, essa empresa deveria fazer diferente, e você pode moldar essa realidade, pode ser coisas sociais, né? Eu e o Renan aí, a gente tem várias coisas legais de vários outros ambientes que não são de negócios, né? Mas é empreendedorismo também, empreendedorismo social, enfim. Então, existe uma demanda, existem, digamos, uma necessidade de um público, de uma população, e você pode, se você acha que isso não tá legal, você pode mudar. Então, eu acho que a principal mensagem é sobre empoderamento da tua própria... do que você pode fazer, né? Você não é vítima da realidade, você é um influenciador da realidade. Acho que esse é o ponto principal. E aí, a partir disso, você vai crescendo sobre o nível de impacto e o nível de mudanças que você quer trazer na realidade. E eu acho que daí uma coisa importante que também, o que traz essa questão da responsabilidade você se torna responsável por essa mudança da realidade, né? Então, é algo que deve ser feito com responsabilidade, deve ser feito pensando. Não tem problema errar também, porque a gente não sabe tudo, né? Como foi dito, somos consciências em evolução. Então, muitas vezes a gente erra mesmo, a gente criou algo, alterou a realidade e falou, putz, acho que nem deveria ter feito nada, né? Mas... segue em frente. E aí você empreende a parte que é para mudar o que você fez de errado, e tá tudo certo. Tenta corrigir, né? Exato, corrigir. Exato. Faz então, de novo. Porque isso, na verdade, você mudou, né? Então, assim, não é que você fez errado. Você era uma pessoa que pensava de uma maneira e pelo fato de você ter feito, você aprendeu que não era a melhor maneira. E aí agora você pode mudar, mas com essa nova pessoa que você é, graças a isso. Então não é um erro que você tem que passar a borracha e, me arrependo, não deveria ter feito. Você pensa como pensa e é o que é por tudo que você fez, né? Então é algo é justamente essa grande beleza, digamos, da transformação que essa vida, digamos, estimulando esse atributo empreendedor traz. Você está sempre fazendo coisas e isso está te dando feedbacks, você está se tornando uma pessoa diferente e você está aprendendo com tudo isso. Às vezes você errou e você tenta corrigir ou pelo menos aprende para não errar de novo na próxima, e às vezes você acertou e você vai lapidando, né, isso, né? E aí você vai trazendo mais pessoas e vai dando essa oportunidade para mais pessoas fazerem isso. E às vezes a pessoa começa contigo participando de algo que você idealizou e daqui a pouco ela vai idealiza a coisa dela e vai empreender para o lado dela. Enfim, então esse é um movimento que eu acho que quando ele tem a intenção correta, né, é um movimento que deve ser feito, né? A vida acaba sendo um laboratório, nós estamos aqui para aprender e não devemos ter muito medo disso, né? Eu vejo que algumas pessoas, às vezes, elas... Medo nenhum, né? É o coragem para evoluir, né? Exato, exatamente. Então, o momento certo, os recursos certos, tudo certinho alinhado, os astros e o negócio, é muito difícil acontecer, né? Sempre vai ter essa parte. E se acontecer, daí nem é tanto o empreendedorismo, vamos dizer assim, né?
Já está pronto. Daí é um negócio, não, tá pronto, não tem mais, é só naturalmente, né? Então, sempre quando você estiver empreendendo, trazendo alguma coisa, vai ter aquele gapzinho onde você não sabe o que vai acontecer, pode dar errado, pode dar certo, e é isso o que realmente nos vai fazer evoluir, né? Legal, então tá. Gente, não vá embora ainda, porque eu tenho um convite para fazer, a gente vai dizer tchau só depois, calma aí, ó. Então amanhã tem o 6º Fórum da Liderologia, tá? Já falei para vocês aqui, e eu vou botar aí o pessoal que vai participar, alguns deles só, o convite, vou botar na tela. Olá, eu me chamo Bruna Sibilho, e o tema que eu vou apresentar no 6º Fórum de Liderologia é sobre reencontro autolibertário. O reencontro autolibertário é nada mais do que uma recomposição grupal, promovida pela equipe extrafísica, onde ocorre a interassistência dentro desses encontros. E isso faz com que eu, enquanto pesquisadora, me liberte, né, através dessas recomposições. E assim eu estou preparada para novos desafios evolutivos. É muito interessante como a mini peça ocorre dentro desse maxi-mecanismo. E dentro desses reencontros eu tive experiências interessantíssimas que eu quero partilhar com você nesse 6º Fórum de Liderologia, que vai acontecer dia 28 de maio. Então, eu espero a sua participação, conto com ela, para poder partilhar a minha autopesquisa nos mínimos detalhes. Liderança restauradora libertária. O que é isso? É quando o líder cometeu algum erro no passado ou na vida atual, e ele busca fazer o quê? Uma compensação desse erro, uma reparação desse erro. E para isso existe um conceito que é a justiça restaurativa. E esse conceito que eu estou trazendo aqui na minha pesquisa, que é a liderança restauradora libertária, a gente amplia esse conceito para uma condição o quê? Multiexistencial de outras vidas, multidimensional, ou seja, ligando outras dimensões. E a gente aprofunda isso trazendo também outro aspecto, que é o quê? O público de assistência para o líder. Eu vou compartilhar um pouquinho das minhas experiências ligadas a esse tema no próximo Fórum de Liderologia. Então eu convido você a participar. Olá, eu sou Cibele Verenzuc Xavier e estou aqui para convidar você para participar do 6º Fórum de Liderologia, que visa debater e aprofundar pesquisas sobre a conquista da liberdade consciencial, a partir de uma postura de autoliderança evolutiva. As inscrições são até 28 de maio, a partir das 8 horas da manhã, começa o fórum, e podem ser feitas pelo site www.liderare.org. A minha pesquisa será sobre o protagonismo na reciclagem intraconsciencial, onde eu vou abordar situações de como reciclar certo padrão ou comportamento, assumindo assim a singularidade consciencial. Aguardo você. Um grande abraço. Sou Ciara Becker, voluntária da Liderare e pesquisadora de Conscienciologia. Estarei participando do 6º Fórum de Liderologia, que acontecerá sábado agora, no dia 28 de maio, às 8h30, onde vocês poderão debater comigo o meu tema de pesquisa, que se chama Da Autodispersão à Autoliderança Evolutiva. Estarei trazendo algumas técnicas diárias, que utilizo para a superação do processo da autodispersão. Esse é um dos desafios autoliderológicos que abre as portas para o hétero-perdão, proporcionando a restauração libertária e evolutiva. Espero vocês lá. É isso aí, gente. Então tá, quero agradecer muito ao Bruno e também aos debatedores aqui, Renan e Marco. Valeu, gente. Obrigado e até a próxima. Até a próxima. Obrigado, pessoal. Boa noite aí para todos. Boa noite.